Eberhard Lipphaus era o filho mais novo de uma família de 4 filhos. Só ele e a esposa vieram para o Brasil, os outros ficaram lá. Segundo os registros, eles embarcaram no porto de Hamburgo no final de 1939 e chegaram aqui quase no final do ano de 1940 e logo começaram a construção da casa. O casal alemão praticamente ajudou a fundar essa localidade, pois não havia quase nada neste longo estradão de terra. O alemão que construiu o casarão não era agricultor. No entanto, veio morar aqui. Morar não, praticamente se esconder, numa região essencialmente agrícola. Logicamente, construiu sua moradia estilo alemão, bastante ampla, com porão e sótão, pensando em montar um grande boliche, já que na localidade não existia nenhum. O povo antigo daqui ainda comenta que o dono do casarão abandonado veio para cá como refugiado político. Ele era professor de universidade e falou mal do regime que estava sendo implantado na Alemanha. E para a Alemanha da época, tinha outro agravante ainda: ele era judeu. Bom, a família dos alemães, né, saiu da sua terra natal porque não só a Alemanha, passava por problema, né, social, mas, a Europa toda. E no Brasil da época tinha terra de sobra, né, e essas terras tinham que se tornar produtivas. Meu avô, que também tinha vindo da Alemanha, né, só que uns anos antes, contava que o dono do casarão tinha vindo de uma família muito rica, né, que morava lá pra cima da Alemanha, lá pelo norte. Meu avô também dizia que o dono do casarão teve que sair da Alemanha porque entrou numa briga muito grande com um membro de outra família, né. Exatamente, na verdade, o que aconteceu eu não lembro. Só lembro que meu avô dizia que se ele tivesse ficado na Alemanha, toda a família tinha morrido. Muito bem, vamos lá, povo. Vamos em busca da nossa história. Olá, bom dia. Bom dia. A senhora mora nessa localidade? Moro sim. Mora aqui há muito tempo? Muito tempo, desde que eu nasci. A senhora passa por esta estrada seguidamente? Só quando é necessário. A senhora já ouviu alguma história sobre esse casarão? Ouvi muitas histórias, não só eu, como todo o povo que mora aqui. Principalmente, a gente tem medo de olhar para casa, principalmente para aquela janelinha lá em cima, que sempre parece que tem um corpo pendurado, balançando para lá e para cá. Muito obrigada. De nada. Faz muito tempo que não entro aqui. Destruição total. Tão destruída como a família que aqui morava. O casal alemão teve 3 filhos, todos nascidos no Brasil, 2 meninos e uma menina. As pessoas falam muitas coisas sobre este casarão. Certamente nem todas são verdadeiras, mas esta aconteceu comigo, quando eu ainda era estudante. Para pegar o ônibus, eu passava sempre por este estradão, e esta casa ficava bem no meio do caminho. Quando eu ia, não sentia medo, mas quando eu voltava, eu sentia muito. Não tinha luz, por isso eu tinha que usar a do meu celular. Certa vez, quando voltava da faculdade, começou uma chuva muito forte bem aqui na frente. Então, para não me molhar e também para não estragar minha única luz, o celular, corri para dentro da casa. Fiquei um tempo em pé perto da porta, mas logo vi que não ia parar de chover tão cedo. Então resolvi ver como era esta casa por dentro. Logo vi que ela não era pequena, e também vi que nela havia um sótão e um subsolo. Eu via porque usava a lanterna do celular.
Quando subi para ver o que havia lá no sótão, ouvi um barulho que vinha da parte de baixo. Fiquei com medo, mas resolvi descer. Mesmo assim, logo vi um enorme rato que mexia num lixo no canto da sala. Desci também no subsolo. Lá, realmente senti medo. Além da escuridão que a luz da lanterna do celular não dava conta, o frio do lugar era desconcertante. Era um frio que percorria o corpo sem estar frio. Mesmo assim, fui olhar tudo com muito cuidado. Pendurada num prego na parede estava uma capa, e ao lado dela no chão uma foice e um machado. Quando estava retornando para a parte de cima da casa, ouvi um barulho, como se alguma coisa estivesse sendo arrastada. Então voltei para o porão e me escondi atrás de um barril. Estava com tanto medo que não conseguia me mexer, tampouco abrir os olhos. Escuto passos que descem as escadas lentamente. De repente, o ser que caminha para e volta. Foi para os fundos da casa, por qual razão, não sei. Aproveitei este momento e saí em disparada, sem olhar para trás. Nunca mais tinha entrado aqui, passo sempre longe, mas tenho a nítida sensação que ainda estou correndo. O Sr. Gerhard, depois de um tempo, começou a beber muito e ter um comportamento estranho e que não era entendido pela família. Por horas ele ficava trancado no porão e quando saía de lá estava completamente transtornado. Deixava sua lucidez no porão e subia uma pessoa desconhecida para a família. Este comportamento acontecia sempre nos finais de semana, quando tinha poucos fregueses. Por muitas vezes, o alemão agrediu fisicamente seus filhos e a esposa. Só que um dia, ninguém sabe porquê, daquele homem culto e amoroso com os seus, depois de várias horas trancado no porão, quando sai de lá, sai armado com um machado e uma foice, que lá eram guardados. Pela sequência de rastros de sangue que ele deixou, a primeira a ser eliminada foi a esposa, que dormia no quarto do casal. Depois ele acorda e leva os meninos para o porão. Por último foi a menina, que também dormia tranquilamente no seu quartinho. A menina foi encontrada no fundo do poço, amordaçada. Provavelmente seria demais para ele escutar os gritos de socorro e súplica da filha.
Após eliminar toda a família, também se matou. Enforcou-se no sótão, bem em frente da janelinha que dava para o estradão. O corpo de Gerhard Liebhaus ficou balançando na corda. O primeiro morador que passou na estrada viu. Chamou os que moravam mais perto e foram ver o tamanho da tragédia. Minha avó sempre me contava sobre uma triste história que tinha acontecido com uma grande amiga que ela tinha tido na infância e o resto da família, que morava aqui nesta casa. Era a história preferida para me contar. Parece que ao contar-me, exorcizava as lembranças ruins. Contava sobre as brincadeiras das duas e sobre os sonhos que tinham para o futuro. Vovó, quando contava, ficava muito emocionada, porque a história era triste mesmo. Na época, os pais da minha avó não contaram a história toda para ela, pensando em não chocá-la. Ela só ficou sabendo muito tempo depois do acontecido da tragédia. Hoje eu estou aqui para homenagear minha avó e sua amiguinha, ambas em outro plano, olhando por nós. Totalmente destruída e abandonada.